As pessoas que chegaram onde estão, começaram de onde estavam, não espera estar perfeito para realizar seu feito. No jogo jogado da vida, pessoas intencionais, com histórias reais, influenciam um bom papo. Para nós, o podcast é um testamento de ideias. E hoje eu tenho a grande alegria de trocar um bom papo com duas pessoas que dividiram histórias, lágrimas, progressos. E o título desse encontro é O que deu certo até aqui. Com vocês, Véder, Nabila, Véder. Que bom ter vocês aqui, meus amigos. Eu que agradeço por ter chamado, para a gente estar aqui, para trocar essa ideia com o público também aí. Valeu, estamos aí, né? Depois de um certo tempo, não vejo o Gabriel tem o quê? 1 ano e meio, a gente morou junto, uns 5, 6 anos, na pandemia. Nossa, foi uma das melhores épocas, digamos assim, apesar de tudo que estava acontecendo, a gente morou. Não vejo o Gabriel tem o quê? 1 ano e meio, hoje estou podendo rever esse cara que me ajudou aqui quando eu cheguei em São Paulo. Nossa, é isso. Nabila, o que é um bom papo para você? Qual é aquele papo que você fala, caraca, não queria que acabasse? Eu acho que um bom papo é quando você se sente livre, solto. Quando você não precisa pensar para falar com outra pessoa. Não precisa tomar cuidado para falar com outra pessoa. Porque sabe que ela vai te receber, você vai receber ela. E aí que chega nesse momento que quando termina você fala, isso estava tão bom que eu não percebi o tempo passar, não percebi quanto estava bom e tudo isso assim. Eu acho que isso aqui é um bom papo. E pra você, Véder, o que é um bom papo? Igual o Nabila, aquele papo que flui, aquele papo que você não vê o tempo passar, que você tava ali e falou, nossa, gente, eu tenho que ir embora, já são meia-noite, entendeu? Pra mim é esse que flui, que dá certo. Vocês que fazem parte do audiovisual, que representam marcas, projetos, empresas, como tem sido a construção desse caminho artístico? Nabila, o que tem dado certo para você até aqui, ao longo desses 5, 6 anos que você está em São Paulo? É mais ou menos esse tempo, né? Sim, eu fazendo as contas, eu acho que está indo para o ano de 7. 7 anos? Isso, porque eu vinha e voltava para Vitória, então é por aí. E que eu acho que tem dado certo é, primeiramente, que eu tô me descobrindo mais, eu tô me conhecendo mais. E quanto mais eu me conheço, eu mais sei por onde eu quero ir e por onde eu quero chegar, para quem eu quero trabalhar e como eu quero trabalhar e como eu gosto de lidar com as outras pessoas e como eu quero que outras pessoas lidem comigo, sabe? Então eu acho que o que mais tem dado certo é eu estar sozinho nessa selva, de eu estar largado aqui. Lógico, quando eu falo sozinho, não estou sozinho. Tem pessoas, tem amizades, tem o tio logo aí em Espírito Santo, então não é esse sozinho, mas de eu saber que por um lado também é eu por eu e eu preciso correr por mim, sabe? Então, e daí desse correr por mim, eu procurar me conhecer dentro disso, dentro desse lugar que não é meu habitat natural, sabe? Então, eu acho que isso que tem dado certo, essa descoberta sobre mim, assim, como eu posso me virar nesse lugar. Para você, Véder, o quanto que a corrida te ajudou a olhar para as coisas que dão certo? E quais foram as experiências? Você que correu uma maratona, você que é um tenista, quase se tornou um tenista profissional. Tá jogando beach tênis? Não mais. Parei um pouco. É um esporte que virou uma febre, né? Virou, porque você botou areia em qualquer lugar, funciona beach tênis ali, não é igual. Porque eu jogo tênis, não é um lugar muito acessível, né? Você precisa de uma quadra muito grande, é um esporte meio caro e tal. Mas eu acho que a corrida, ela me ajudou muito a ter a disciplina, o acordar cedo, eu me dedicar, eu ver que tipo de tênis eu preciso usar, sabe? Aquele alimentação me ajudou em muita coisa, tanto na minha carreira, por causa de eu me alimentar melhor, fazer exercício diariamente, eu melhorei meu corpo.
Ela me levou para vários lugares, assim, que antes eu não tinha uma maturidade para entender, sabe? Antes eu, sei lá, saía, fazia aquelas coisas de jovem, digamos assim. Não sou tão jovem assim agora, né? Mas eu acho que a corrida até hoje, ela me ajuda a ter essa disciplina. Eu parei um pouco. Eu e o Gabriel, a gente chegou a correr a Maratona de Chicago em 2019. Veio a pandemia e a gente deu eu, pelo menos, eu parei um pouco. Só que agora eu tô voltando. E eu acho que até hoje eu trago tudo que eu aprendi com a corrida, mindset da corrida ali, tudo o grupo, que a gente convivia muito em grupo, né? A gente fazia as corridas lá no Parque do Povo. Eu vi o quanto que ajudava. Aí você via um correndo mais que você fala, vai, você vai correndo mais, você vai correndo junto com a pessoa. Eu acho que me ajudou muito nessa disciplina que me trouxe para a vida agora. Em vários quesitos, Você é modelo há quanto tempo? Acho que 14 anos agora. O que diferencia você ser modelo no Rio de Janeiro, 40 graus, um lugar bonito, paradisíaco, grandes acessos, e vir para São Paulo, selva de pedra, como diz o Racionais MCs, eles matam os humildes demais. Aqui é o corre. Então, se não fizer o corre certo, fica para trás. O que você sente que muda o cenário do Rio para o cenário de São Paulo? Eu acho que o Rio de Janeiro ele te acomoda muito. Ele não tem o tanto de trabalho que tem aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo você tem, sei lá, se você se dedicar mesmo, que você quer ser modelo, você tem trabalho todo dia, sabe? Você vai, é diferente. Os clientes do Rio de Janeiro são mais acomodados também. O preço, o valor do cachê é muito menor. Lá é mais focado mais em atuação, né? A Globo tá lá, o Projac, então... E eu acho que São Paulo, igual eu falei, ele me deu essa maturidade que é correria. Você vai para cá, você tem que se virar, você tem que pegar busão, você tem que passar perrengue, pegar metrô, sabe? Rio de Janeiro, não, você olha 11 horas da manhã, tá todo mundo na praia. Aí você vai, você passa, você fala, nossa. Aí aqui é correria, aqui você sai 3 horas da manhã, a cidade não dorme, entendeu? Então ela exige você a trabalhar. E a cidade aqui que tá o dinheiro do Brasil, eu acredito. Quando você começou a modelar, essa prática profissional da influência, do marketing de influência, em o seu nome ser uma marca, em você utilizar um lifestyle para criar uma atratividade, porque o modelo ele esperava muito tempo, o casting a oportunidade. Sim. Acredito eu que hoje nós criamos as nossas oportunidades, Sim, o nosso nome é a nossa marca. Se você fosse hoje dar uma instrução para alguém que está começando no segmento da moda, do audiovisual, do que deu certo para você, do que você aprendeu, o que você falaria? Assim, eu tô há 13 anos aí nessa, sei lá, essa correria de modelo e eu já ouvi muito não. Tem gente que não sabe ouvir não. Tem gente que eu conheço, pessoas que chegaram a trabalhar como modelo, deu 5 meses, não, nossa, não vou trabalhar. Gente, eu passei perrengue, 8 anos, 9 anos da minha vida. Não foi tão fácil assim, sabe? Eu acho que posso falar que há 2 anos atrás que eu comecei a ganhar dinheiro mesmo. E é muito complicado. Eu sei que eu tenho uma consistência, eu acredito em algo, eu quero aquilo, eu vou chegar lá, eu sei que vai ser difícil, não vai ser fácil. Tem muita gente que sai, um mesinho, nossa, eu vou embora, eu quero voltar para minha casa. Eu acho que tem muita gente que não sabe ouvir, não. E hoje em dia é tudo muito mais fácil. Você tem o seu Instagram, você tem o seu TikTok, hoje em dia a molecada já nasce com insight de fazer vídeo, fazer isso, fazer aquilo. Eu não tenho hoje em dia. Eu sei que eu sou meio old school ainda, eu tenho um pouco de vergonha de me mostrar no Instagram, essas coisas, mas eu acho que a molecada hoje em dia está muito para frente. Eles têm ali a ferramenta do celular. Então, book quase não se usa hoje em dia. A gente usa aquele book de papel que você leva as fotos e mostra. Não, ele vai lá, pega seu Instagram, olha essa foto, olha isso, olha aquilo. Eu acho que está mais fácil. Mas eu acredito que a molecada não precisa de mais nada, assim. Eles têm tudo na mão, é só focar. Quer isso? Quer. Continua. Não se deixa abalar por pouco, sabe? Vai ter muita gente que vai falar pra você, não, nossa, mas você não. Cara, melhora, Gisele Bündchen tá aí, ó, você vê o que ela falava antes, ninguém queria ela. Sou nariguda, sou isso, sou aquilo. Não, sabe? Ela, olha onde é que ela tá, o patamar que ela chegou agora. Então, eu acredito que só focar. Tem alguns filmes que marcam a nossa trajetória. E tem um que é do Coach Carter, que é com Samuel L. Jackson, que ele é um grande treinador de um colégio. Agora é hora de chorar, né? E o Vinícius Piccoli enviou uma mensagem para mim em 2000,
2018. Falou assim, capitão, eu não sei o quanto você confia no Mega Run, mas vocês estão fazendo um movimento que pode deixar as pessoas mais intencionais, desenvolverem melhores hábitos, porque ser modelo, existe um padrão, um status quo das coisas como elas são. O que você sente, Nabila, que mudou de quando você chegou em São Paulo, ser modelo, e o que é ser modelo hoje? O que é ser um comunicador, tá nesse caminho do artista? O que deu certo? O que funcionou? Eu acho que eu cheguei em São Paulo. Primeiramente, antes eu não sabia o que era ser modelo. Eu nunca quis ser modelo, na verdade. E quando eu comecei a ser modelo, quando eu virei modelo, eu vim logo para São Paulo. Mas eu vim, que eu vinha e voltava. Então, eu entrei já nesse mundo, entrando nesse mundo sem conhecer ela totalmente, eu me deparei com esse mar de oportunidades, esse campo de guerra que é São Paulo, sabe? E naquela época, tudo que eu sabia sobre modelo, ou quase tudo, porque mesmo eu entrando no início, eu comecei a buscar referências, pessoas que já estavam aqui em São Paulo, que trabalhavam, e eu dei de sorte que tinha um modelo, que é o Efi. O Efi, quando eu comecei, ele fazia uns vlogs de YouTube. Então, eu comecei vindo para São Paulo, aí eu fui pesquisar sobre modelos e apareceu um dos vlogs do Efi. Eu comecei a ver ele lá e eu comecei a ter ele como minha primeira referência aqui em São Paulo, sabe? Então, naquela época, o que eu sabia sobre modelo era as poucas referências que eu tinha, que eu via, e o que a agência me falava, que as pessoas que me convenceram a vir para aqui me falavam. Então, sinceramente, eu tinha uma coisa muito ilusória sobre o que é ser modelo. E eu vim aqui, eu vim para São Paulo para trabalhar como modelo, mas com a cabeça de eu vou fazer isso, eu quero viajar, eu vou chegar em vários lugares, vou fazer desfiles, essas coisas todas. E para mim aquilo era ser modelo, sabe? Era fazer foto, ser visto, sair na capa, ser referência para as pessoas no campo da moda. Ser referência para as pessoas fotografando. E hoje em dia, depois de 7 anos fazendo isso, depois de perrengues, de vários não, vários sim, depois de várias metas, vários objetivos que eu tracei e felizmente eu consegui, e muito por conta de pessoas também que tiveram ao meu lado, sabe? Hoje, depois disso tudo, eu vejo que não era só isso que era ser modelo. E eu comecei a ver ser modelo como literalmente o nome, sabe? Ser um modelo da vida. Porque a gente acaba vendo a moda, principalmente, ou aquilo que a gente faz, como vender roupa e tá na capa e acabou, sabe? Como um produto só. E a gente não se via, tipo, além do modelo no estúdio, sabe? A gente, pelo menos eu me via, eu era Nabila em casa, eu fazia as minhas coisas, eu gostava de treinar, eu gostava de escutar tal música, no meu story eu postava isso. Aí quando eu saía para ir para um casting, eu sou modelo. Quando eu ia para a agência, eu sou modelo. Quando eu ia para um trabalho, eu sou modelo. Então eu dividi esses dois mundos. Mas eu comecei a aprender que, principalmente por conta do Instagram, que as pessoas veem aquele modelo, mas veem também o Nabila modelo, sabe? E as pessoas inspiram o Nabila modelo. E eu percebi isso quando eu comecei a receber mensagens de o que é isso que você está comendo? Como que faz isso? Esse treino aqui. Você gosta de treinar. Você está me inspirando a ir treinar hoje. Você levou um tempo para entender a significância que é o simples fato de você existir? Você levou um tempo para aceitar
que ser referência não significa que você precisa ser perfeito. É a tal da coragem de ser imperfeito. Como que foi esse processo de, tá bom, eu posso ser referência para o Véder, como o Véder eu sei que é referência para você, nessa convivência que vocês têm, e você assumir esse lugar de protagonismo? Como que tem sido esse caminho? Tá, eu sou protagonista, eu faço, eu tenho um corre, sou focado, lutava, estudo, me graduei no meio da pandemia. Como tem desenrolar esse caminhar? Eu acho que por um tempo eu fugi desse protagonismo. Eu fugi desse lugar de ser referência. Eu acho que até ultimamente, assim, e isso que me ajudou muito nisso foi o processo terapêutico também, de eu me conhecer, essa busca por eu me conhecer que eu falei. Isso acabou me ajudando muito em saber que, independente do que a gente faça, a gente está sendo observado, e tem gente que vai ver aquilo e vai se identificar. Tem gente que não, sabe? Então, por muito tempo eu fugi desse lugar de ser protagonista, porque o meu pensamento era sempre e quando eu errar, eu tô errando também com essas pessoas, sabe? E eu nunca queria ter esse cargo de... A mesma maneira que você se cobra, que você se cobra muito, como toda pessoa excelente. A gente estava aqui com a Babi há pouco tempo atrás, que episódio também extraordinário. E nós falamos sobre isso, que a questão da performance, você tá numa fila, aí você vai para um casting selecionado, e aí, pô, eu sou bom, sou boa, não sou mais bom, não sou mais boa. Como que é para você aceitar, falar assim, olha, eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer o que eu tenho de melhor, enquanto eu não tenho condições de fazer melhor ainda. E quanto que o autoconhecimento ajudou nesse processo de maturidade? Eu acho que 100%. O autoconhecimento. E eu tô ainda nesse processo de autoconhecimento. Mas depois que eu comecei a entender que a gente aprende com os erros, sabe? E todo mundo vai errar. Ninguém é perfeito. Eu acho que isso também, tipo, tirou esse peso de mim, de não querer errar, porque por muito tempo eu tinha essa coisa do perfeccionismo. E você morando comigo, por muitas vezes você falou isso, de eu deixar de postar algumas coisas. Eu acho que até hoje eu tenho isso, mas menos. Mas antes era, tipo assim, no nível absurdo, que eu deixava de fazer muitas coisas porque eu não queria, ou eu não gostei de uma única coisa lá, sabe? E hoje eu entendo que a sua frase que você fala de o feito É melhor do que o perfeito. exatamente, o feito é melhor do que o perfeito. Uma vez a gente estava voltando do Rio, eu, o Véder, e eu pude conhecer uma pessoa extremamente divertida, inteligente, que conhece filme, músicas. Você está no caminho para ser e desenvolver o seu corre que não começou semana passada. E tem um termo no cinema que é plot twist, aquela reviravolta que o coadjuvante se torna protagonista, que ele reconhece as suas forças pessoais. Qual foi o momento na sua vida, Véder, que você olhou e falou, foi uma grande reviravolta? Você recalculou a rota e falou, não, agora eu vou por aqui. Eu acho que foi quando você me mandou uma mensagem, eu estava no Rio de Janeiro, morando lá, eu não queria sair do Rio de Janeiro. Você lembra disso, né? E o Gabriel me mandou uma mensagem falando, vem para São Paulo, eu tinha um medo. Se eu tivesse essa lata, eu também não sairia do Rio de Janeiro. Eu tinha um Imagina. medo. Eu tinha um medo gigantesco de São Paulo. Eu falava, não vou para São Paulo, lá é perrengue, eu tô no Rio, eu tô bem, não tô tendo problema. Aí eu vim para São Paulo, eu vi a correria que aqui ia exigir de mim. E eu acho que me mudou totalmente. Foi a minha mudança para São Paulo, porque aqui ela exigiu mesmo que eu tivesse 100% focado. Se eu quero ser modelo, eu vou ser modelo, vou trabalhar para aquilo ali. Eu saí de casa com 16 anos. Uau. Eu tô com 34. E aí, eu acho que para mim foi antes
eu acho que o Rio de Janeiro, ele meio que te acolhe, mas ele te acomoda muito e você acaba meio que se afundando na cidade, sabe? Aí você não quer sair de lá, você fala, pô, praia, isso. São Paulo, ele te exige 100%. Aí você vai na agência, você tem que estar bem vestido, você tem que... Eu aprendi muitas coisas. Na Bila também, pô. O TikTok dele, você vê lá, é só negócio de... Ô, Véder, a beleza, ela já te atrapalhou? Você ser bonito, as pessoas olharem e falar, ah, você é bonito, mas... Você já pensou sobre isso? Não, nunca. Nunca me senti prejudicado, não, mas... A beleza já ajudou? Ajuda no meu trabalho. Ajuda muito. Nabila, a beleza existe um padrão do que é ser bonito. Eu lembro quando eu comecei na moda, que no Victoria's Secret, por exemplo, um sonho da maioria das meninas, tinha pouca representatividade. E entre muitos perrengues, você conviveu com uma modelo que é uma amiga nossa, a Louise, e recentemente ela fez um trabalho para Victoria's Secret. Eu sei do carinho que vocês têm um pelo outro. O que você sentiu quando você viu esse marco na vida dela? A Luísa é uma irmã para mim. Eu acho que tem pessoas que a gente é família pelo sangue e tem pessoas que a gente torna família por laços, pelos perrengues. Perrengue também junta a gente, sabe? E eu acho que o laço que a gente juntou foi pelo que a gente viveu junto, sabe? Pra eu ver o corre dela e ela ver o meu corre. E isso, a gente acabou se abraçando por isso. Então, tudo que era sonho dela era também meu sonho. E eu vi quanto ela correu atrás, quanto ela batalhou para isso. E eu vi a felicidade dela quando ela me ligou e falou, eu vou fazer Victoria's Secret, sabe? Então, assim, foi uma alegria imensa, assim, foi um filme que passou na minha cabeça. Eu acredito que na cabeça dela, porque ela chorou bastante. E aí a gente começou a lembrar, tipo, os rolês quanto a gente morava junto, as coisas que passou, que a gente passou, as coisas que ela passou. E valeu a pena, sabe? Ô, Véder, pessoas de sucesso têm hábitos de sucesso. Da pandemia para cá, quais foram os hábitos que você resolveu recalcular a rota? Eu costumo chamar isso do poder do não sei. Tem um livro do autor Adam Grant, que ele nos convida a pensar de novo. Que ele fala, poxa, é interessante você ter humildade cognitiva, olhar para trás e falar, os resultados que eu tenho me satisfaz? O que você recalculou a rota no seu dia a dia, nos seus hábitos? Seja pela fé, para integrar no trabalho, o simples fato de um dia sem reclamar. Quem era o Véder de 2020 e hoje quem é o Véder de 2023? As rotinas que deram certo para você chegar nessa confiança, nessa vitalidade que você está hoje. Bom, a pandemia, ela me quebrou muito no sentido cabeça. Eu fiquei muito... Eu já era ansioso, ela foi amplificando essa, sei lá, ansiedade na minha cabeça. O que me ajudou muito foi a meditação. Eu acredito que a meditação, ela foi uma coisa que me salvou muito, assim. Você lembra, eu falava para você, Gabriel, tô meditando aqui, tô na Bila também. Só que eu acho que o fato de eu agradecer todo dia, de eu acordar com gratidão, eu falei no começo que eu acordo já falando obrigado por eu estar acordando, obrigado por eu estar respirando. Eu sempre faço 3 agradecimentos quando eu acordo e quando eu vou dormir também. Obrigado por eu ter onde dormir, obrigado por eu ter conseguir alimentação, obrigado por eu conseguir me deslocar, seja em qualquer lugar. Eu agradeço por tudo que eu vou fazer e eu vi que isso mudou muito a minha vida. Agradecimento foi algo que é o mínimo, né? Eu não sei se você já viu aquele filme Soul, da Pixar, ele fala exatamente disso. Às vezes a gente está tão desligado, está tão no automático que a gente não agradece as coisas que a gente tem à nossa volta, né? E eu acredito que a gratidão, ela foi algo que me ajudou muito. Você conviveu muito tempo com o Vinícius Piccoli, um grande amigo que nós tínhamos uns arranca-rabo. Eu com a minha intensidade, ele com a dele. E ele era bem intenso, né? Ô, Véder, o quanto que a convicção
ela pode virar teimosia, atrapalhar o corre. E o que você mais aprendeu com o Vinícius? Vocês conviveram, vocês conversavam, ele te respeitava muito. Ele veio a falecer, menino jovem, cheio de sonhos, dedicado. O que você leva de aprendizado dessa experiência? Eu e o Piccolo, a gente era muito amigos há uns 10 anos. A gente começou junto, praticamente. Eu vi ele chegar no Rio de Janeiro, ele todo com a roupa lá do interior. Ele chegou no Rio de Janeiro de caminhão, né? Que ele pegou carona com o tio dele. E desde lá a gente sempre ficou amigo. A gente viajou junto, morou junto em muitos lugares. E eu acredito que o Piccolo, ele tinha uma disciplina. Ele sempre queria dar certo como modelo. Ele sabia que uma hora ele ia dar certo. Só que ele não tinha aquela chavinha, a chavinha dele não estava virada ainda. Acho que foi uns 3 anos antes dele morrer que ele teve a vida que ele sempre quis. Que ele começou a ter uma dedicação com alimentação, com tudo, você sabe, né, o que eu estou falando, tudo. Ele lia, acordava às 5 horas da manhã, postava que estava correndo, e ele influenciava muita gente. Acho que foram 3 anos ali que todo mundo falava, nossa, você viu o Piccolo, você viu o Piccolo. Ele foi assunto na agência inteira. Ele foi o cara que mais faturou na agência naquela época. E eu acredito que ele teve uma disciplina de final de vida, assim, que eu estava até falando com o Laquini outro dia sobre isso. A gente estava vendo que ele era a definição de disciplina. Porque ele deixava de fazer muitas coisas para chegar onde ele queria chegar. Abdicava de sair, abdicava de beber, não fazia. Por quê? Porque ele tinha um foco e ele tinha um propósito na vida que ele queria. E isso, até hoje, me influencia. Eu vejo vários vídeos dele. A gente tem várias coisas que às vezes aparecem de lembrança no Facebook que eu lembro. Então, eu sempre tenho aquela imagem de, caraca, realmente o Piccolo, ele foi uma pessoa que até hoje ele me influencia nisso. Existe uma diferença muito grande entre o que nós deixamos para as pessoas e o que nós deixamos nas pessoas. Esse momento é eternizado. Daqui 10 anos nós vamos dar risada por essa improvisação. Já tinha pensado em gravar um podcast? Não. Tô nervoso. Tô até falando aqui, ó. Às vezes quando eu fico muito nervoso, eu levo pro agudo, agora eu tô tranquilo até um pouco. Tô um pouco nervoso ainda. O que você falaria pro Véder de 44 anos? E o que é um bom papo de progresso para você? Que eu falaria? Continua, foco na missão que vai dar certo. Porque se eu cheguei até aqui agora, não foi para desistir. Então, eu acho que se eu tô onde eu tô agora é porque eu vou chegar lá. Sabe? E é isso. Papo de progresso é aqui, ó, a gente conversar, a gente chegar às 5 horas da manhã na pandemia e se encontrar na cozinha e começar a conversar. E para mim é isso. Fluindo, tá com os amigos, é isso. Certa vez, um peixinho encontrou um grande sábio e falou para esse grande sábio: meu sonho é nadar no oceano. E o sábio olhou e falou: você já está no oceano. Acredito que quando nós contemplamos um bom papo, uma boa troca, e valorizamos o que deu certo, o que a moda nos proporcionou. Um menino que chegou de Jaú com R$10, começou como office boy, um dia foi correndo em Ibirapuera e falou: se eu consigo, essa galera também consegue. Velho, eu queria te agradecer por essa participação totalmente organizada. Sem eu saber. Eu vim acompanhar o Nabila aqui. Aí vamos, senta ali só pra gente ver o foco. Temos aqui uma figura ilustre. Véder, o que você precisou levantar a mão e falar: não sei. Se eu continuar nesse caminho, eu vou me frustrar. Se eu continuar nesse caminho, eu não vou atingir os meus objetivos. E como foi para você se olhar como uma empresa? Olhar que o seu nome é uma marca. Que embora você tenha beleza, mas se você não tiver um fluxo de caixa, se você não tiver uma estratégia junto com seus agentes, como que tem sido esse processo para você, principalmente nesses últimos 12 meses, que agora é você por você, Nabila por Nabila, vocês moram junto, mas o corre é outro, né? Eu acho que foi quando... São Paulo para mim foi uma reviravolta, mas depois que a gente começou a morar sozinhos, eu e Nabila, que antes a gente morava com o Gabriel,
Se vira, meu amigo. Agora você tem... Agora eu abri até empresa. Tem até o... Eu acho que... Que é isso? Eu tenho que me virar em São Paulo e, sabe, não... Nossa, até perdi aqui. Mas o Gabriel ele foi uma pessoa que me ajudou muito aqui em São Paulo desde que eu cheguei. Eu cheguei com 27 anos e ele... Nossa, tem nem... Ele e o Serginho, pra mim, tem nem palavras, assim. É isso. Nabila, maluco, como que você me gradua? Tem uma certificação de artes cênicas pelo Zoom. Da onde você tirou essa ideia, rapaz? Da onde o Célio tirou essa ideia? Mas assim, eu acho que foi uma das experiências mais loucas assim que eu já vivi. Mas uma das coisas que me fez mais crescer também foi esses 3 anos que eu fiz artes cênicas, sabe? E eu sabia que artes cênicas presencialmente já era uma coisa que ia abrir a minha mente. E aí veio a pandemia depois do mês de aula e a gente teve que passar 1 ano fazendo aula de corpo pelo Zoom, aula de voz pelo Zoom, aula de câmera pelo Zoom, sabe? A gente ficou 1 ano fazendo as aulas pelo Zoom. E assim, eu acredito que todo mundo lá, não só os alunos, até os professores, saíram mais ou melhores do que esperavam ou do que já eram, mas muito melhores, com mais experiências, assim. E se tratando de artes cênicas ainda, eu acho que essa experiência a gente até brincou lá no Célia nos últimos anos, nos últimos semestres, assim, que se for contar a história da pandemia, aí a gente vai contar que teve alunos que se graduaram pelo Zoom, sabe? E isso também faz parte da história. Isso, assim, abriu a minha mente de uma forma que eu não esperava, assim. Eu acho que entrar nesse mundo também, porque eu sempre me envolvi com pessoas que eu me sentia seguras. Eu sempre fui assim. Eu vou estar perto de quem eu conheço e que eu tenho segurança. E aí eu caí no Célia, que é tipo... Ninguém tinha nada a ver comigo, eu não tinha nada a ver com ninguém. Eu caí numa turma onde 15 pessoas eram 15 pessoas únicas, sabe? Ninguém queria a mesma coisa. E aquilo, assim, eu acho que foi o maior momento de aprendizado que eu tive, assim, na minha vida inteira. De aprender com cada um aprender comigo. De entrar no mundo de cada um, sabe? Então, foi como você falou, foi uma loucura. A gente sabe que na prática, a teoria é sempre outra. Dessa experiência que você teve no Célia, você sente que o ator, a atriz, o comunicador, a comunicadora, eles têm um embasamento, uma rede de apoio empreendedora para pegar a sua arte, envelopar, abrir sua empresa, levar para as redes sociais? Ou é uma coisa que ele vai aprendendo no caminho? E o quanto seria fundamental ter uma rede de apoio para instruir a identificar a personalidade, a identificar como se posicionar? Hoje você tem clareza sobre o seu público qualificado? Como que você construiu isso? Então, até eu entrar no Célia, eu acho que os primeiros meses, ou o primeiro ano, eu sentia que a frase ator e empreendedor era duas coisas totalmente diferentes uma da outra. Ou distantes, não diferentes, mas distantes uma da outra. E eu acho que a academia aqui no Brasil, de arte principalmente, eles focam muito em criar artistas, criar atores, diretores, essas coisas, mas só isso também. A outra parte você vai descobrindo pelo caminho. E eu tive a minha turma, eu acho que outras turmas também, tivemos uma sorte de ter alguns professores que tiravam um momento de aula para falar um pouco disso com a gente. Eu lembro de uma aula
Isso foi no Zoom mesmo, que a gente fez os exercícios e tudo, aí faltava um tempo e aí tinha um professor chamado Nando, e aí o Nando ficou 1 hora falando. E assim, na época do Zoom, acabava a aula e não tinha por onde ir. Você vai estar em casa. Então, assim, às vezes acabava a aula, a gente continuava lá conversando com os professores. Ou entre os alunos, a gente fazia o Zoom bar. E aí, esse professor começou a falar, então, vocês lá fora é diferente. Lá fora vocês têm que preocupar com o vosso dinheiro, com o que vocês estão ganhando. Se não estão ganhando, como vão fazer para ganhar? Ou para guardar o que vocês têm, porque essa vida não é fácil. Vida de ator, de artista aqui no Brasil não é fácil, é difícil. Então, quando você tem um trabalho, você não sabe quando vai ter outro, sabe? Então, a gente lá dentro, a gente não tinha noção disso e era tipo Disney para nós. A gente ia formar e ia entrar no mercado de trabalho e vai aparecer Globo, Netflix, essas coisas. Ou, para quem queria ir pro teatro, vai aparecer peças e tudo. Mas a gente começou a ter noção disso dentro da sala de aula, felizmente. Eu acho que isso começou a abrir também os olhos dos alunos, meus colegas, assim, sobre como a gente vai começar a se preparar para isso. E na parte de cuidar da imagem, eu acho que por eu ser modelo, eu entrar lá com uma bagagem já de modelo e tudo, de imagem, isso me ajudou bastante. E na época também que eu entrei, eu estava em crescente no TikTok. E aí eu comecei a entender sobre o nicho, sobre o público que você atinge, como captar esse público. Então eu acho que isso foram uma das coisas que me ajudaram sobre eu cuidar da minha imagem. E se terminasse, meu pensamento naquela época, quando a gente terminasse, pelo menos eu teria essa base de como o Nabila agora, ator formado, se tiver num filme, numa peça ou algo, vai cuidar da imagem dela. Tem um dado interessante. Eu estava estudando um podcast do Joel J com Rafael Kiso. Fica uma dica para você. Que ele fala que existem 4 algoritmos no Instagram. O Reels é um algoritmo, o Feed é outro algoritmo, os Stories é um outro algoritmo, Explorar é um outro algoritmo. Entender o público qualificado, porque às vezes a gente tem uma lembrança de marca, as pessoas, nossa, elas consomem o podcast, pô, que bacana, elas entram na rede. Outra coisa é a intenção de compra. Porque quando você começou a modelar, você esperava o casting. Hoje em dia, você é uma marca 24/7. O que você faz com as suas redes, o que você faz com as suas redes, é uma escolha. Como que foi pra você, Nabila, criar conteúdos? Eu lembro que a gente morava juntos, né? Você subia 3 vídeos todo santo dia no TikTok. E de repente, que do nada, nada do nada, tudo tem um tempo determinado para as coisas. Você começou a ganhar uma visibilidade, você teve algumas oportunidades, você começou a olhar para as coisas de uma outra forma. Como que foi isso para você? Essa construção de entender que o seu nome existia ali uma marca, um personal brand. Seu nome poderia ser uma marca e olhar para essas possibilidades para rentabilizar. Tem boleto ainda para pagar? Tem boleto? Felizmente não. Todo dia. Então, eu acho que falando de TikTok, porque eu já tinha TikTok em 2019, antes de ter o estouro que teve aqui no Brasil. Eu já tinha o TikTok, eu tinha alguns vídeos, só que não tinha mercado no Brasil. E aí eu tinha um amigo na época, que é o Luca, o Apple. E aí a gente fazia zoando, porque, tipo, não tinha visibilidade no Brasil, mas tinha lá fora. E ele quase morava lá fora. Então, eu queria por conta dele e eu fazia também vídeos assim, com os trends de lá fora. Para lá fora. E eu usava hashtags de Estados Unidos e Europa para os meus vídeos chegar lá, porque aqui não tinha visibilidade. E chegou um momento, eu falei, o que é que eu vou ganhar se eu ficar famoso lá fora e aqui onde eu tô, que eu preciso trabalhar aqui, não vou ter esse reconhecimento. Então eu larguei meu TikTok.
E aí coincidiu que eu entrei no Célia também e eu virei muito o meu foco pro Célia. Eu tirei o meu foco de muitas coisas e virei pro Célia. Aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, os primeiros meses, e as pessoas em casa, aí começou o boom das redes sociais, das lives no YouTube, das lives no Instagram, e o TikTok começou a aparecer. E por eu já ter essa conta, e eu acho que por ter esse passo um pouco à frente das pessoas que estavam começando na época, eu entendia como o TikTok funcionava. Você falou, você postava 3 vídeos por dia. No mínimo 3 que eu postava. Eu postava o vídeo 10 horas, 2 horas da tarde, e aí eu postava 7 e 9 horas, todo santo dia. Você teve alguma rede de apoio? Você teve pessoas para te instruir, te direcionar, alguma referência, ou você foi indo? Com o TikTok, eu fui descobrindo. Eu tive uma referência que era o Luca, porque ele já vivia um pouco esse mundo e sabia. E aí ele me falou, você precisa postar 3 vídeos por dia. Ele me passou isso. Mas aí eu fui estudando como o TikTok funcionava. Eu fui estudando o meu público, principalmente, sabe? E aí eu entendi que o que as pessoas queriam ver naquela época também, porque tava todo mundo assustado na pandemia. E aí ninguém queria mais saber de coisas pesadas, ou sei lá. E eu comecei a fazer vídeos de zoeira, tipo vídeos de zoeira, né? exatamente. E aí eu fui entregando isso, só que o TikTok exigia essa consistência de postar todo dia, de colocar hashtags. E eu acho que depois de um tempo, aí deu essa crescida. Depois dessa consistência, depois eu entender como o mercado, como o aplicativo funcionava. E depois eu ter também essa referência, porque eu comecei no TikTok tendo a referência das pessoas que já faziam isso há muito tempo. Hoje em dia é fundamental para um modelo, para um ator, para um comunicador, para qualquer marca, ter um posicionamento na rede? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. E quando a gente fala posicionamento, eu acredito que não precisa ser um posicionamento falado. Tipo de chegar aí e colocar a câmera e falar sobre o que está acontecendo ou sobre o que você acha de algum assunto. Mas das pessoas que te seguem, que estão lá ao seu redor, saberem que aquilo te importa, você postar coisas relacionadas àquilo, se posicionar de alguma forma em relação ao que está acontecendo, ao que acontece, sabe? Então eu acredito que para as marcas, para a gente que usa, até para quem recebe também, sabe? É importante ter o posicionamento. Uma das maneiras de nós sabermos se os pais deram certo é pelos filhos que eles deixam. Ô Véder, quais são os princípios, valores inegociáveis que você sente que você colocou na bagagem, um menino de 16 anos, que o Serginho Matos, acredito que ele encontrou pelo Orkut. Eu sou antigo dessa época. Orkut. Ó, o Zé rachando o bico. E que você colocou na bagagem e falou, eu vou levar isso comigo para sempre. Eu acredito que a minha mãe e meu pai, eles me deram uma educação muito, assim, muito boa, sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito fiel. E eu sempre... A minha família sempre foi uma família muito simples, assim. Então, a gente sempre foi uma... No sentido de... Nossa, me perdi aqui. Fugiu. Sua família Desculpa. é muito simples, os valores deles. Isso te emociona falar? Não, é que eu sou meio que agora meio que longe, assim, muito da minha família, sabe? Eu tô um tempo longe, então... Sua família é da onde? De Floripa.
Sua família é da onde, Nabila? Guiné-Bissau. Um suco deixa de ser um suco? Um arroz deixa de ser um arroz? Uma batata com frango deixa de ser só uma batata com frango quando tem muita intencionalidade? Tive o privilégio de estar na sua colação de grau. Vi o Nicolas lá. Esses dias ele participou de um desfile e eu senti a sua energia comemorando como uma boa enterrada do LeBron, embora que tomou de 4 na cuca, mas tudo bem. O que significou para você colocar aquele stories Yes, sir? O que você sentiu? O que o Nicolas tem que te emociona desse jeito? Eu acho que, como eu falei da Luíse, o meu círculo de amizade é muito fechado. Pessoas que eu considero amigos. Tenho vários colegas, várias pessoas que eu me relaciono assim, mas eu considerar amigo, eu acho que tem que ter uma relação, uma ligação. E o Nicolas, os pais são de Guiné-Bissau. Ele nasceu lá, ele veio por aqui. E ele tem uma ligação com a Guiné que ele descobriu depois que ele voltou e pisou lá e conviveu um pouco, sabe? Você que ensinou ele e a irmã dele a dançar? Que isso? Que isso? Eles já nasceram com ele. Eu nem sei dançar nesse... Pelo amor de Deus. Não, mas eu acho que a ligação que eu tenho com o Nicolas, que eu tive com ele, foram muito de papos, assim, de a gente conversar, dele contar a experiência dele quando ele foi para Guiné, as coisas que aconteceram com ele, com a avó dele. E eu me ver nesse lugar. E as minhas experiências que eu tive lá, aos 18 anos que eu morei lá, eu falava e ele falava. É isso, sabe? Foi uma ligação genuína entre a gente que aconteceu, assim. E além de ser modelo e dançarino, ele é um cara muito criativo, assim, e fora da curva ele também, tem sabe? um projeto de um evento bem especial, bem diferenciado, não tem? Sim, ele é o dono da Afrogroove. A Afrogroove é meio que um evento de músicas afrodance, assim. Eu gostei de uma coisa aqui, música. Quanto que a música ela servia para você como combustível e o quanto que a música servia para você como fuga? Você pegava seu fone, internalizava. Como que era? Como que era? Como que foi? Como que é? A música sempre fez parte da minha vida. Se falarem o que é que você lembra do seu pai, eu vou falar futebol e música, ou esporte e música, sabe? E eu acho que tinha uma época específica que eu tinha playlists de quando eu estava mal, eu tinha playlists de quando eu estava feliz, eu tinha playlist de tudo, literalmente, assim. E eu sempre gostei de fone. Ultimamente eu venho lembrando que eu sempre pedi rádio para minha mãe. Eu sempre escutei rádio na minha vida, assim, de criança mesmo. Eu venho lembrando disso. Eu gostava de escutar notícias e depois de notícias os programas de música das rádios. E eu cantava as músicas, mas eu nunca quis ser, tipo, cantor. Sou ruim cantando. O Vera sabe disso. Mas a música me trazia, sei lá, esse lugar de calmaria. Eu sempre vivo com fone. E eu acho que eu escutei esses dias, uma pessoa me falou que quando a gente relaxa, a gente vem a criatividade na gente. Quando a gente relaxa, aí que vem as coisas boas, não é no momento de tensão, sabe? E eu acho que a música me traz esse relaxamento, esse lugar de eu tô em casa. Depois disso, acontece coisas. Você estava no palco com seus amigos do Célia. Aliás, rapaziada, que time, hein? Que tinha. Tem um que você sabe que é um dos meus preferidos,
Aquele... Pedro. Nossa, fora da curva. Tem o meu amigo do Barroca Zona Sul. Humberto. Tem uma galera fera. Nabila, o que você sentiu quando você viu sua mãe atravessando o continente e te prestigiando na sua arte ali no palco? Eu acho que sei lá, eu senti que naquele momento eu venci. Porque eu na Guiné, assim, eu acho que vários países da África, a nossa família meio que, a gente já sabe que a gente vai terminar o ensino médio e que vai tentar a bolsa para estudar fora. E nesse processo do ensino médio, poucas pessoas têm a oportunidade de escolher o que elas realmente querem fazer, o que elas sabem e gostam de fazer. A maioria das pessoas são escolhidas pela família. Fala, vai e faz isso porque o país é escasso disso e você formando nisso, voltando, você vai trabalhar. E trabalhar é trabalhar para o governo, porque até hoje é a forma mais fácil de você ter renda fixa e tá mais ou menos bem. Então, eu cresci gostando de arte, gostando de esporte, mas nunca pensei que eu poderia fazer uma faculdade sobre isso e me graduar sobre isso, sabe? Isso nem passava pela minha cabeça. Os meus pais falavam, você vai ser médico ou arquiteto. E aí o meu irmão mais velho, ele fez medicina. E aí eu falei, não vou fazer medicina, já que ele fez. Eu vou fazer arquitetura. Uma das minhas maiores dores foi quando minha filhada completou 18 anos e falou, tio, você vem pro meu aniversário? E eu falei, não. Nós buscamos o caminho do progresso. Hoje o que me inspira a estudar teologia bíblica do trabalho tem um olhar com esse ato de servir. Como a fé pode influenciar o nosso dia a dia. Porque não é um simples livro, é um instrumento de trabalho. Para você, Nabila, e para você, Véder, teve algum livro, algum filme, alguma música que foi um grande divisor de águas para você aguentar firme e perseguir, persistir e ir atrás do seu progresso? Eu acredito que teve, sim. Eu, como músico, eu sou muito pelo momento, sabe? Eu gosto de escutar álbum. E aí, dependendo dos álbuns que saírem numa época e eu estiver escutando, as mensagens daquele álbum vão fazer parte da minha vida. Mas tem artistas que eu escuto até hoje, independente de lançarem álbum ou não, que eu gosto das mensagens deles. E um desses artistas é o Kendrick Lamar. Então, eu acho que tratando de música, principalmente da época do álbum To Pimp a Butterfly, foi a época que eu vim pro Brasil. Foi a época que eu comecei a me entender como um cara negro atrás do seu sonho, sabe? E do que eu tinha que lidar, do que eu ia, das pedras que eu ia encontrar no meu caminho, sabe? E aí tem uma música que ele fala, We Gonna Be Alright. Independente disso tudo, a gente vai estar bem, sabe? Então, eu acho que pensando naquela época, esse foi o álbum assim que eu carreguei pra mim, que me Isso te ajudou. emociona?
Acredito que sim. Eu acredito que Dentro, sim. né? Sim. Eu Muito bonito. acho que eu nunca tinha parado para pensar sobre. Você sabe que O que parar esse pra álbum? pensar é uma das coisas que a gente faz bastante na consultoria, né? Já parou para Nome da pensar? empresa. Exatamente. Uma honra, viu, meu irmão? Uma honra. Ô, Véder, tem um filme chamado Beleza Oculta com Will Smith. Esses dias eu peguei R$ 8 emprestado do Nabila, tomei um puxão de orelha da patroa. Participei de uma transição de carreira em meia pandemia, trabalhava 16 horas por dia. E um dia bateram na minha porta e falaram: a gente precisa conversar com você. E eu percebia que eu estava num ritmo muito acelerado. Eu não conseguia contemplar. Era medalha pela medalha, o diploma pelo diploma. E no meio de uma noite de insônia, eu encontrei o Howard. Que ele fala: qual é o seu porquê? Porque você usa o que usa? Porque você come o que come? Por que nós estamos aqui? Ele apresenta 3 grandes abstrações: amor, tempo e morte. E esse relato eu levo no início do meu livro, que está no forno, e para surpresa de 0 pessoas, vai se chamar Papo de Progresso. Aprende a enxergar o que você tem de melhor. Véder, se você fosse escrever uma carta pro amor, o que você falaria? Se você fosse escrever uma carta pro tempo, o que você falaria? E o que você aprendeu com a morte? Amor. Eu tenho uma dificuldade gigante de demonstrar sentimento. Eu acredito que eu amo muitas pessoas, só que essas pessoas não sabem o quanto que eu amo elas. Eu acho que eu tenho o meu tipo de demonstrar demonstrando nos mínimos detalhes, assim. Eu acho que eu tinha que ser mais presente nesse sentido de botar pra fora, sabe? De eu demonstrar o amor. Eu sei que eu peco muito nesse sentido. O tempo... Nossa, tempo é algo que... Assim, às vezes eu me pego numa situação que eu tô fazendo algo bobo. Às vezes eu tô no TikTok ali, nossa, eu passei 3, sei lá. Fiquei 40 minutos ali. Eu falei, nossa, eu perdi esse tempo, cara. Tipo, sabe, nesse sentido, eu acho que às vezes eu também falho nesse sentido de jogar muita coisa fora, coisa que eu podia estar melhorando sobre. E uma carta pra morte. Eu nunca tive uma morte, a não ser do meu amigo Piccoli presente na minha família, mas eu acho que é algo que não tem como escapar, né? Você não tem pra onde fugir. Acho que a única certeza que a gente tem na nossa vida é a morte. Então, seguir em frente, continuar e é isso. E você, Nabila? O que esse filme Beleza Oculta? E obrigado pelos R$ 8. Conta o que você fez com os outros reais. Eu aluguei o filme na sua conta. Do nada eu recebi e-mail. Não, a Lorena, ela falou, você mandar uma mensagem. A integridade dela é muito alta, né? Ela é muito criteriosa. Ela e o diretor desse grande projeto, eles tentam me frear, me direcionar. O estético, o padrão. Eu já saio postando os rios, já saio fazendo aquela coisa toda. Gabriel, quanto maior a estrutura, maior o impacto. Falei, tá bom, meu amor, vou mandar uma mensagem lá pro grupo Casa Moca. Nabila, o Will Smith tem um filme dele Em Busca da Felicidade, eu tenho um livro dele que eu comecei a querer ler e não consegui. Eu sei que você tem alguns livros também que... Esse livro da Coragem de Ser Imperfeito eu não conseguia terminar, porque tem coisas que mexem com a gente. Especificamente, esse filme Beleza Oculta, quanto ele significa pra você e o que você escreveria pro amor, pro tempo e pra morte? Eu vou começar pelo que eu escreveria. Eu acho que, por amor, eu não sei, cara. É complicado. É que eu sinto que
por um tempo eu não soube lidar com esse sentimento que é amor, sabe? Ou a gente não foi ensinado a lidar com isso. Eu comecei a... Eu acho que para falar que eu amo uma pessoa, tipo assim, um amigo ou uma amiga, eu demorei anos, assim, porque para mim amor era pessoa que você tá relacionando, sabe? E eu cresci num lugar onde a demonstração de afeto era muito complicado. Não é que não tinha, mas assim, você vendo de fora, você acharia que aquilo era não se tratava de demonstração de afeto, sabe? Sabe essa coisa de falar apanhou da mãe ou sei lá o quê. E eu entendi, acho que recentemente, que muitas das vezes que eu apanhei era por demonstração de afetos. Muitas tapas que eu tomei, não tapa fisicamente, mas tapas de conversas, era uma forma de demonstração de afeto. E eu retribuí isso ao longo dos meus 20 e tanto anos, sabe? Eu demonstrava afeto, tipo, tirando sarro, dando tapa, não fisicamente, de novo, mas conversas assim. Então, por isso que amor, assim, e essa demonstração de amor, principalmente, sempre foi uma coisa muito confusa para mim. Até eu começar esse processo de me conhecer, sabe? Esse autoconhecimento. E eu começar a entender que eu usava essas formas para demonstrar o meu sentimento, sabe? E hoje, eu acredito que é difícil ainda, mas hoje eu consigo expressar mais. Hoje eu falo para as minhas amigas que eu amo elas, sabe? E sem pensar que tem outra intenção lá, porque não tem, é genuíno. E sobre amor e outro. Tempo e morte. E sobre o tempo, por muito tempo também, eu acho que eu pensei que a gente estava correndo atrás do tempo, que a gente precisava correr atrás do tempo, porque tá, a gente vai morrer, mas cada dia que passa você tá mais próximo da sua morte. E o que é que você fez? O que é que você tá fazendo? E por muito tempo esse foi o meu pensamento de a gente não tem tempo para ficar parado. A gente não tem tempo para usufruir das coisas, para curtir os nossos pequenos ganhos, as nossas pequenas vitórias, sabe? Então, eu sempre vi o tempo como uma coisa que estava acabando, que estava aí, mas estava acabando, que a gente precisava correr atrás dele e fazer as coisas acontecerem, sabe? E eu acho que ultimamente eu venho mudando esse pensamento também, de aproveitar, sabe? Ter o seu objetivo, mas aproveitar o que está em volta, sabe? E eu vi um vídeo, eu acho que todo mundo viu isso, que é a mulher falando, o Harrison Forbes era carpinteiro com sei lá quantos anos, a ópera foi demitida com 23. Então, assim, a gente não tem tempo, mas a gente tem tempo, sabe? O que a gente não sabe é a nossa hora. Mas eu acho que essa coisa de tempo não me assombra mais hoje quanto me assombrava antes, sabe? E em relação à morte, eu vi muita gente morrendo. Mas assim, não que uma guerra ou algo do tipo, mas pessoas assim conhecidas, vizinhos, sei lá. E eu sempre, criança, eu tive medo daquilo. Só que eu acho que a minha avó me ajudou também bastante com isso. De saber que a gente tá nesse plano, a gente
tem um plano, a gente tem um objetivo. Alguma coisa a gente veio fazer aqui. A gente não tá aqui por bobeira, sabe? Pelo menos alguma coisa para tirar uma folha na vida no caminho de alguém. Algo do tipo a gente veio fazer aqui, sabe? Eu não acho que nada é por acaso. E uma vez você me perguntou, não sei há quanto tempo isso, você me falou, se você morresse hoje, como seria? Aí eu te falei, se eu morresse hoje, eu fiz tudo que eu tinha para fazer. E eu tenho esse pensamento até hoje. Eu acho que se eu morrer hoje, pessoas que eu tinha que estar na vida deles, pessoas que eu tinha que conhecer, eu fiz isso. O que eu precisava fazer nesse mundo, eu fiz, sabe? Eu participei de um grupo reflexivo masculino, onde, entre muitos aprendizados, o que acontece na nossa primeira infância, nos 7 anos, impacta muito na neurociência do vínculo. E nós investimos muito tempo, recursos, imersões com Eduardo Milevics, Meisner, métodos, práticas, para entender que não chora, engole o choro, homem que é homem, passa geral. E depois de mais de 200 livros, eu estava mexendo na minha biblioteca e eu achei isso aqui que eu ganhei da minha mãe. Ela mandou para mim dia 16/2/2007. Filho querido, quando vi este livro e comecei a folheá-lo, parecia ter sido escrito por mim. Aqui tem frases que já lhe disse várias vezes e muitas que lhe diria com certeza. Não sei se você gosta de ler livros, mas leia nem que seja aos poucos. Quando sentir saudades dessa sua mãe, tão coruja que enche os olhos de água, apenas em pensar em você. Não que eu faça diferença entre os meus 4 filhos. Faz sim. Mas você é o meu filho homem, meu anjo Gabriel. Te amo muito. Mil beijos, com saudades, conto os dias e horas e minutos para te ver, mamãe Márcia. Eu acredito de verdade, uma coisa que o William, que passou aqui, que é uma excelente pessoa, fala sobre neurociência, comunicação. A Cibele, que fala muito da criança ferida, ela traz um olhar que Jung nos diz que todo ser humano tem um problema com neurose, com vontades não atendidas. Minha mãe ficou grávida de mim, muito nova, solo. Nós sofremos 5 tentativas de aborto por parte do meu pai. E hoje eu entendo a minha dificuldade por 35 anos em criar um vínculo, em criar um eu te amo, em vamos fazer dar certo. Coisas que nós homens não fomos ensinados. E isso impacta muito no trabalho. Porque sexo é energia, dinheiro é energia, câmera é energia. Eu comecei lives ao meio da pandemia de forma amadora. Não tinha nenhuma arte, uma thumbnail. Hoje nós, com 1 mês do Papo de Progresso, temos mais de 100 mil impressões. Milhares de pessoas estão impactadas com esse ato de servir. Porque o emprego é fonte de renda. O trabalho é potencializar habilidades. É importante estar numa campanha da High Steel, jaquetona diferente. Importante ver um amigo chegar num casting de uma grande montadora e falarem que ele ia ter que decorar um monólogo e ele chegar, tô pronto. Tem uma rede de apoio. Infelizmente, nós não fomos ensinados a demonstrar. E isso é pro trabalho. Nabila, eu sinto você mais confiante. Tanto nos treinos, tanto no... parecendo um Adebayo. Eu me sinto muito honrado em poder sentar num restaurante, eu, você e a Aloysio, e vocês falarem, só escuta. 2 coisas bem reto. O que você sentiu quando você esteve no AIB
e viu Vai Vai. E num papo de progresso com o Djamoran, o que você falaria para ele? Então, quando eu tive no AMB, foi logo depois de eu voltar de Guiné. E eu abdiquei de passar carnaval lá para passar aqui no Brasil. E acho que foi a primeira vez também que eu tive num sambódromo para ver os desfiles de carnaval. E eu vi aquela representatividade pro povo preto, povo africano, sabe? E aquilo, assim, acredito que foi um motivo de alegria para mim. Eu fiquei emocionado vendo aquilo. Toda aquela estrutura, eu acho que não só da representatividade, mas tudo aquilo, aquela arte aí, sabe? Das pessoas, do tambor, dos sons aí, dos carros alegóricos. E saber que aquilo foi uma coisa planejada por quase um ano para tornar naquilo, sabe? E foi, assim, emocionante para mim. E sobre o nosso querido Djamoran, o nosso querido Djamoran, no dia que saiu a notícia do vídeo dele, de novo, um segundo vídeo, eu até escrevi, eu falei, se eu for falar tudo que eu tenho para falar sobre esse assunto de Djamoran, daria umas 10 horas de vídeo, sei lá. Porque eu acho que é um assunto muito complexo, eu acredito. Djamoran foi muito ingênuo aparecer com arma num vídeo de novo. E eu acredito que não é a segunda vez que ele tá com arma com os amigos. É a segunda vez que ele é filmado. Mas tem pessoas que ele considera amigos. E essas pessoas que estão filmando ele e estão ferrando com o contrato dele. E falando de Djamoran, é um cara em ascensão. É um cara que era visto, ou é visto ainda, não sei como, a próxima cara da NBA, que tem muitas crianças que estão vendo ele como referência, que veem ele como referência. E eu acredito que foi burrice. Eu acredito que foi burrice aquilo ter acontecido, principalmente com ele de novo. Porque nesse momento você não pensa em quantas pessoas você pode impactar. Eu vi uma postagem que um cara colocou, épocas atrás o Karl Malone foi pego em essas coisas que acontecem da NBA. Eu não sei qual é a polêmica, mas teve uma polêmica do Karl Malone, teve a polêmica do Kobe Bryant, teve várias polêmicas de vários jogadores do Barkley. Só que naquela época tinha internet ou não tinha internet. E acontecia aquilo, mas dava para abafar aquilo. Que eu não tô defendendo. Eu acho errado de qualquer das formas. Mas hoje, ninguém tem o controle das redes sociais, sabe? E essas coisas que acontecem com o Djamoran, de alguma forma, vão impactar muitas pessoas. Então, o que eu falaria para ele era: arruma novas amizades. Tem uma música do Racionais. Aliás, Racionais não tem música, né? Porque é um estilo de vida, é algo muito sério. Que ele fala que a gente se espelha em quem está mais perto. Você RH, de março, diz que o grande problema nas empresas é a tal da comunicação. É a liderança, escutar quem executa. É o host do podcast, escutar quem tem estratégia. Ô, Véder, o que você sente que tem mudado nas agências de modelo e o que poderia melhorar na questão da comunicação entre talento e agência? Você que é uma pessoa muito querida pelo Serginho Matos,
Nós temos, inclusive, no nosso canal do YouTube, uma troca que eu tive com o Serginho, um legado de 33 anos. Nada do nada. É uma construção. O que você sente que tem mudado na comunicação e o que poderia melhorar, a sua opinião? Eu acho que melhorou muito a comunicação. Eu sou da época que a agência era, assim, ligava no telefone e acabou. Hoje em dia, tipo, eles explicam tudo certinho. Eu acho que eles não têm mais aquela obrigação de você... você tem que ser assim, tem que ser assado. Eles estão aceitando, sabe? Tipo, eu sou da época que, digamos assim, não aceitavam pessoas, né? Plus size e outros tipos de pessoas. Hoje em dia já tem... A moda era um padrão. Era um padrão. Beleza é um padrão. Beleza era um... O modelo é assim. Era assim. Aí hoje em dia você já tem já tá mais amplo. Então eu acho que melhorou muito. Nabila, se você fosse o host de um podcast, que pergunta você faria pro Véder? Aí você me pegou. Que pergunta eu faria pro Véder? Como você se vê daqui a 6 anos? É para eu responder? Você me fez essa pergunta há 5 anos atrás. Você escreveu um bilhete no meu quarto, você deixou lá junto com uma pulseirinha da Nike, não sei se você vai lembrar. Você falou, como você se vê daqui 5 anos? E hoje eu me vejo 1000 vezes melhor e até além do que eu pensava. Eu acredito que o caminho que eu estou seguindo, ele vai me levar onde eu quero chegar. Só que eu não posso parar nunca de sempre ir melhorando. Eu acredito, igual eu falei, eu não estou aqui à toa. E é isso, sucesso. Eu desejo que você tenha pessoas intencionais ao seu lado. Como o Obama me ensinou, fuja dos bajuladores. Porque as pessoas que querem o seu bem, elas falam não o que você gostaria de escutar, mas o que você precisa escutar. Nós temos algo em comum. Uma pessoa chamada Cláudia Andrade. Intencional. Chame ela aqui. Não sei se ela... Chame a Será que ela Claudinha viria? aqui. Traz ela. Ela traz vem. ela. Ô, Véder, dentro de uma rede de apoio, de uma liderança situacional, existem pessoas que são estratégicas para a venda, existem pessoas que são estratégicas para o desenvolvimento, existem pessoas que são visionárias, que é o meu caso. O progresso é para frente. É um movimento intencional. Desses anos, o que você mais aprendeu com a Cláudia Andrade? E como que foi como tem sido esse caminho do artista? E para você também, Nabila, depois já... A Claudinha, eu acho que é a pessoa que mais me fez ter vontade de continuar no caminho de ser ator. Porque ela tá sempre me puxando, tá sempre... Eu gosto da Claudinha que ela, às vezes ela manda, faz o monólogo aí, você tem que fazer ele até amanhã. Ela me dá um texto gigante, assim, eu vou lá na pressão. Na pressão eu faço a melhor coisa que tem, porque a Claudinha é o jeito que ela trabalha e eu já sei que o texto, ela só vai mandar o texto daqui 5 dias pro produtor, mas ela quer amanhã porque ela quer me botar à prova, sabe? Então, eu acho que quando ela é a única pessoa que consegue fazer eu funcionar desse jeito. E a Claudinha tem vários meios de... Nossa, é uma pessoa que conhece todo mundo. A gente estava falando hoje sobre contato, networking. Então, Claudinha, para mim, a gente encontrou ela outro dia lá num evento da Mega. Nossa, foi quando eu encontro a Claudinha, eu me sinto mais confortável assim, no local, sabe? Até aproveitar, mandar um beijo muito carinhoso, especial para Roberta. Que evento bonito, que sacada legal. Inteirar um espaço para modelos, marcas. Acho que a Roberta vai passar por aqui. A diretora de marketing do Papo de Progresso, mais conhecida como a Senhora Corneta, Lorena, é hoje que o pau tora. Bater um papo com ela, eu acho que ia ser legal, essas trocas intencionais, porque o podcast ele faz isso, ele dissemina conhecimento. E para você, Nabila,
que significa ter a capitã no time? Eu gosto de pessoas verdadeiras. E a Claudinha, ela é muito verdadeira. Eu acho que o que me faz aproximar mais dela é... Eu sei dos meus deslizes. Eu sei quando eu tô pecando e não tô fazendo o que eu devo fazer pro meu bem. E que a outra pessoa não precisava parar o que ela tá fazendo para me chamar a atenção sobre isso. Mas eu aprecio quando tem pessoas assim que veem que eu tô nesse momento e param e me chamam para dar essa alerta, sabe? Eu acho que ela foi a única pessoa que fez isso. Então, por isso que eu acho que eu tenho essa aproximação com ela. Porque eu prefiro pessoas que vão ser verdadeiras comigo, que vão me magoar, porque eu sei que eu aguento escutar a verdade. Pode me magoar no momento, mas no máximo 5 minutos eu vou parar para pensar por que dessa pessoa me falar isso. Eu vou botar na balança. E teve momentos assim na minha carreira que eu precisava de pessoas verdadeiras comigo. E ela foi uma dessas pessoas. E ela até hoje, ela é uma dessas pessoas. Então, por conta disso. Tempo é só uma questão de prioridade. Para você que nos acompanha, meu muito obrigado. Chegamos aqui a, não digo um final, mas quem sabe umas vírgulas nessa história de progresso. Queria que vocês falassem sobre projetos, sobre as redes, quiser mandar um abraço. E como que foi para vocês estarem aqui com a gente? Ó, eu tô aqui sem querer, viu? Que era só o Nabila. Aí eu tava sentado, senta ali pra ver o foco. Ótimo, via de fora, já falava Gabriel. Tá chegando onde muito mais. Então achei muito, muito, muito bom. Eu sei que você vai daqui pra trás só pra pegar impulso. E vamos que vamos. É isso, Weder William, minha rede. Gabriel falou de rede social. Weder William. Sigam aí, Weder William. Então, eu me perdi. Projetos, redes sociais, mandar um beijo. Mandar um beijo, não sei. Mandar um beijo pra minha mãe. Mandar um beijo pra minha mãe. Pros amigos aí que estão assistindo também. Pra planta, que ele comprou uma planta de 3 metros lá em casa. Pras minhas plantas aí. Tá cuidando bem da nossa estante? Tá. Aquela estante laranjada tem história, né? Tá, mas eu acho que agora também que terminei o CL e tudo, como eu falei, eu tinha virado meu foco para isso mesmo. E virando meu foco, eu tirei um pouco de ser modelo. De verdade, eu senti isso. E isso foi de alguma forma proposital mesmo, pelo que eu queria também, sabe, para mim. E agora o meu projeto é voltar com isso, com o que eu sei fazer, sabe? Me focar mais nisso. E focar também no que eu tirei 3 anos para aprender. E continuar aprendendo com isso, sabe? Então, eu acho que o meu projeto, que já começou desde o início do ano, é focado para isso, sabe? Eu melhorar e voltar a ser modelo que eu já era, ou começar de novo, sabe? De alguma forma. E sobre o papo de progresso, é isso aí. É esse negócio que eu achei que eu ia estar nervoso. Eu fiquei nervoso um pouco no início, mas é o Éder que tá aqui, né? É o Gabriel que tá aqui, então. A gente já morou por muito tempo. A gente acordava 4 horas da manhã pra ficar conversando no negócio aí, na cozinha, na época da pandemia. Então, eu senti depois que era mais só uma conversa, sabe? Nabila, você merece chegar em lugares que você nem imagina. Pelo que você representa para as pessoas. Eu converso com muita gente, você sabe disso. Por Zoom, então.
Difícil a pessoa que não fala sobre você sem se emocionar. Tem uma grande música que fala quanto custa $1. Eu me sinto muito honrado em ter você aqui só para falar das coisas boas que a moda te ofereceu. Existem uma série de situações que podem nos desanimar. Só que uma coisa que minha avó me ensinou através da minha mãe. Se os nossos olhos forem bons, nosso mundo vai ser luz. Existem problemas, existem situações. Desejo que você progrida e que você arraste milhares de Nicolas Luizes. Porque você é uma grande referência. Assim como o IFI foi para você, quando você chegou numa época que tinha pouca referência. Obrigado, meu irmão. Te agradeço. Véder, teve um projeto que uma pessoa falou que o ator é o atleta das emoções. Permita-se sentir, meu irmão. Você tem um lado divertido, você tem um lado irreverente que as pessoas precisam conhecer. E tudo tem um tempo determinado para todas as coisas. E para você que nos acompanha, em nome da Grito 33, produtora, parceira, aos amigos que nos ajudam a tangibilizar e fazer acontecer, se esse conteúdo chegou ao seu coração, eu, como mensageiro do progresso, tenho só um objetivo: levar semente. Porque a nossa mensagem, ela é intencional. E o podcast é um testamento de ideias. Até mais.